tô nem lembrado direito, gente. Vocês se lembram? A gente, o que eu lembro do encontro passado, ele estava falando que quando retorna a vida, a Terra é sempre complexo. E aí a gente conversou muito até sobre as questões relacionadas, enfim, a essa questão do encarne, né, como é difícil, e a gente acabou discutindo muito em relação até às pessoas Autismo. que autismo, né, Isso. as questões todas. É verdade, foi o autismo que me deu o boom, que eu não estava me lembrando. Ele está começando, eles estão numa cidade, até aqui o nome da cidade, é Nova Esperança, e eles estão se preparando para um novo trabalho. Aí acabou que a gente conversou sobre o autismo e a conversa foi sobre o autismo. Gente, eu não estava vendo aqui o que foi. Porque na semana passada a gente praticamente não leu nada. Não leu nada. Inclusive ontem na aula de yoga foi muito interessante, porque a gente fez uma yoga para crianças autistas, para crianças com Down e para crianças sem essas especificidades, né? Foi bem interessante. Mas vamos lá. É interessante porque esse tema está vindo muito no ar, pelo menos para mim, ele está chegando, está chegando. Na sala em que permanecíamos em preparo para novas realizações, havia o que podemos chamar um conjunto de som, capaz de encantar qualquer pessoa da nova geração. No entanto, as músicas ali, apreciadas, eram geralmente clássicas. Possuía vários botões que, quando acionados, faziam-nos ouvir Beethoven, Chopin, Gounod, Mozart, Rossini, Schumann, Schubert, Meyerbeer, um monte de nome aqui, viu? Wagner, Verdi e muitos outros da mesma linha criativa, cuja música eleva e exterioriza os sentimentos da alma como uma prece ao Criador. O botão... Está passando um bombeiro por aqui. O botão onde se lia o nome Rossini foi pressionado por Miramês para ouvirmos o Barbeiro de Sevilha. Que coisa sublime! Como a gente se sente bem. E assim nos sentimos porque quando a composição é perfeita, ajuda a harmonizar o nosso universo psíquico com o macrocosmo de uma maneira extraordinária em uma sintonia divina. Depois ouvimos do mesmo autor, Semiramis, cuja beleza nos transportou a plagas longínquas, fazendo-nos rememorar outras terras. Depois desse intercâmbio valioso com a melodia do universo, Miram levantou-se como se fosse um astro iluminado pela exteriorização dos sentimentos mais elevados que o seu coração desprendia, e orou com fulgor. Senhor do universo, não podemos esquecer a gratidão pelo que temos recebido, por misericórdia em todos os lances das nossas vidas. Essa gratidão, meu Deus, somente podemos expressar com o que temos, e quase nada podemos ofertar, porque ainda estamos endividados com a lei. Mas permite que possamos ouvir e obedecer à tua vontade, como sempre fazemos, sem a invigilância nos leve a descuidar dos nossos valores a cultivar. Abençoa nosso coração, para que ele pulse no mesmo ritmo do amor universal. Não nos deixe, Senhor, cair em novas tentações. Abre os nossos olhos e alerta a nossa inteligência, no sentido de discernirmos o que seja melhor para nós. Estamos de saída e rogamos que guie os nossos passos.
Que Jesus seja, em teu nome, a luz em nosso caminho e a verdade em nossa vida. Que Maria de Nazaré nos empreste, Senhor, o seu amor mais puro, da fonte do seu coração generoso e santo, porque sabemos que sem amor nada poderemos fazer em favor dos que sofrem e choram. Que a tua paz seja a nossa paz. Não é preciso descrever os fenômenos ocorridos com a prece, porque já são conhecidos de todos os companheiros dedicados à leitura espiritualista. Saímos enriquecidos e renovados de ânimo, sentindo o perfume das flores mais lindas a acomodar nas nossas entranhas e sentimentos mais nobres, nos fazendo assinar na consciência o dever de ajudar sempre com e por amor. Partimos para Porto Alegre, no sul do país. A atmosfera se mostrava fechada, com nuvens escuras prenunciando chuvas torrenciais em grande área de vários estados. Em plena volitação, percebemos luzes faiscando ao longe, em forma de cruz. Era um avião que marcava o mesmo rumo que estávamos tomando. Miramês demonstrou ter ouvido algo, observou com atenção, mudou a direção da caravana em linha reta, a aeronave, e nos pediu para examinar o que ele já estava vendo e ouvindo. Notamos uma grande algazarra dentro do avião, com mulheres gritando, homens aflitos e crianças assustadas. O nosso instrutor dava pouca atenção ao vozerio. A sua preocupação maior era saber a causa daquele distúrbio. Apurou mais a visão e a audição, utilizando seus enormes recursos, e notou imediatamente acima do aparelho, confundindo-se com nuvens magnéticas de baixo teor, algumas entidades inferiores acionando fluidos perturbadores nas instalações do aparelho, de modo que os registros eletrônicos estavam em completa desordem, chegando ao ponto de duas das possantes turbinas falharem, em virtude do combustível estar com seu bombeamento interrompido. Até os experientes homens responsáveis pelo aparelho davam sinais de esgotamento de paciência nessa confusão em pleno voo. Nós já estávamos dentro da aeronave, tomando as providências que Miramês tinha nos solicitado, primeiramente o padre Galeno, com Celes e Caína ao lado. Buscou um reverendo católico que acabara de acordar de longo sono, meio assustado, perguntando o que estava acontecendo. Logo percebeu a gravidade da hora e sentiu que a sua missão como vigário era consolar as criaturas, mesmo que tudo estivesse perdido. Pensava ele, com Jesus nada está perdido. Levantou-se rápido e, intuído por Galeno, falou com energia. Meus filhos, acalmem-se. Voltem todos para suas poltronas e amarrem os cintos. Acalmem-se. Em nome de Deus, que Ele vai nos salvar. Não percam a fé naquele que tudo criou, o que tudo pode fazer por graça e misericórdia. Ele sabe mais que todos os homens juntos e irá nos salvar, usando os meios que lhe convierem. Para um pouco... Oi, querido. Só fazer uma paradinha aqui, porque isso aqui é muito ligado a gente. Quando a equipe vai lá, lógico que ela tem todas as condições de fazer o trabalho que ela se propôs a fazer, mas a primeira coisa que Miramês pede é que modifique a vibração de quem estava dentro do avião, dos encarnados. Então eles acordam um padre para que ele comece uma oração, e assim ele muda a vibração das pessoas, eles utilizam essa vibração, esses fluidos, para facilitar a ação da espiritualidade, que é exatamente o que eles pedem para a gente agora, nesse momento, quando eles se juntam aqui, que a gente se junte, se mentalize, vibre numa coisa cada vez mais positiva. E assim a gente ajuda não só a realização do trabalho, como, de certa forma, né, forçando um pouco a barra, né, a gente facilita o trabalho deles. Então,
são situações totalmente diversas, mas o princípio da utilização dele dos encarnados é muito semelhante. Sim, Silvio. E já que você colocou, é muito importante a gente estar atento, porque a vibração do medo, ela é muito forte. Então, quando ele acalma as pessoas para tirar a vibração do medo, porque o mal se sustenta do medo, a vibração do medo. E a gente pode ver isso no nosso dia a dia com um cachorro. Acho que eu já falei aqui uma vez. Uma pessoa que tem medo de cachorro e vibra esse medo, o cachorro vai e vem, né? Ataque e tal. Aquelas pessoas que passam várias pessoas pelo cachorro e não faz nada. Mas justamente naquela que está vibrando o medo. E assim é o orai e vigiai, né? O que a gente está vibrando? O que a gente está levando na caneca? Porque foi a leitura que a Elisa fez, né? É justamente a gente está levando na caneca que a gente está vibrando. E no início do texto fala com amor e por amor. Né? Então, essa nota vibração, a gente tem que estar muito atento. E o medo vem, gente, por várias coisas que assolam nossas vidas, né? O medo de perder alguém, né? O medo é terrível e traz o pavor. E a espiritualidade usa desse pavor, né? A espiritualidade do outro lado, de baixo escalão, vamos dizer assim. Um ponto. Eu acho interessante. Oi, Ismael, eu ia falar? Diga, depois eu falo. Eu acho interessante quando a gente vê uma pessoa muito, a gente chama aqui aperreada, né? Meio em desequilíbrio. A primeira coisa, intuitivamente, que a gente tem vontade de dizer é calma, 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 me ouve um pouco. Então, acho que tem a ver também com esse contexto que a gente tá lendo aqui, né? É como se a gente estivesse dando uma estancada naquela sangria emocional de muita tensão, né? Para ter uma condição mínima de passar para um próximo passo. E nessa parte que a gente leu, mais ou menos como que a Andrea colocou, eu queria ressaltar a questão do vigário, porque o mundo maior, ele se vale, né, eles têm o trabalho energético, mas ele se vale também dos encarnados, e ele procura aqueles que podem se tornar instrumentos para naquele plano estar atuando. E encontrou no vigário, e não só isso, o vigário, ele se predispôs a auxiliar, né, tanto que coloca aqui, quando ele se levanta, fala assim, levantou-se rápido, intuído por Galeno, falou com energia. E na vida, acontecem situações que são inesperadas, às vezes é uma pessoa que está ali passando, a gente até sente aquela intuição, aquela vontade de atuar, de auxiliar, e algumas vezes a gente se torna instrumento, algumas vezes a gente se segura por diversos bloqueios, crenças, enfim, questões nossas, a gente não se torna um instrumento. E às vezes quando a gente se predispõe, se torna e realiza aquela ação, depois vem aquela sensação como se fosse um trabalho conjunto mesmo, sabe? Como se tivesse outras pessoas que foram e auxiliaram e participaram desse processo. Então, é esse ponto da gente estar atento, porque a todo momento nós estamos sendo chamados para sermos instrumentos, né? A todo momento mesmo. É a questão não só da irradiação 24 horas, quer dizer, a irradiação 24 horas, que está disponível, estarmos trabalhando, o que acontecer, estar atento para sermos instrumentos, sabe? O Rômulo, ele chamou a atenção para um sentimento que causa muito desequilíbrio, né, que é o medo, mas, na verdade, a gente tem que estar atento a qualquer sensação ou sentimento que nos desequilibra. O medo é muito forte, é um dos mais frequentes, mas, às vezes, cada um tem uma outra situação que o tira como a gente disse, tira do sério. Então, esses são os momentos que a gente está bem atento. Porque toda vez que a gente desequilibra, é mais fácil derrubar a gente. Se eu empurrar uma pessoa firme, ele dá um passo para o lado, para o outro, mas não cai. Mas se eu for empurrar um cara já desequilibrado,
a chance dele se esborrachar no chão é grande. Então, é essa analogia que a gente tem que ter na nossa mente. Se a gente desequilibra, a gente tem mais facilidade de cair. Então, tudo que a gente percebe que nos tira a base, a gente tem que procurar aprender a lidar melhor com isso. E a Andrea mencionou que tem situações que você vê as pessoas, né, que você tem vontade de falar assim, calma. André, eu faço isso comigo mesma, porque, como você estava falando, né, no meu caso não é muito medo, mas eu sei que eu perco a paciência com muita facilidade. Então, o meu exercício é sempre esse, é para ver qual é o ponto que eu estou perdendo aquele controle, falar para mim mesma, Elisa, calma, respira, porque se você reagir dessa forma, não é a maneira mais apropriada, né? Então, cada vez mais, quando eu brinco que tem as coisas internas que a gente tem que trabalhar, é isso mesmo, é ficar atento, é orar e vigiar, porque é muito fácil. Você, no automático, você ir reagindo, ao invés de você ativamente escolher como você vai agir. E a decisão por atuar de uma forma ou de outra, ela é assim, é um milésimo do segundo. Né? Então, se a gente está atento, a gente consegue, né, essa calma, esse lugar de calma que você falou, e quando a gente não consegue fazer uma escolha, né, pela calma, às vezes o desequilíbrio é tão grande, então acho que tem muito a ver também com esse treinamento, né, essa observação. É muito interessante. Ontem aconteceu até um episódio, eu não perco, eu acho que eu perco paciência, mas eu estou sentindo que de vez em quando está chegando raiva em mim, né? Aí ontem aconteceu um episódio que eu fiquei, meu Deus, que besteira minha. Eu estava descendo do carro para me encontrar com José e outras irmãs, aí eu tinha arrumado as coisas rapidamente, aí coloquei na bolsa, quando eu vejo o pente caiu no chão, a Enoque foi me deixar lá, o pente caiu no chão, assim, numa lama, depois ia caindo coisas da bolsa, menina, eu fiquei com tanta raiva, eu peguei o pente com raiva, e joguei na bolsa, quando eu joguei na bolsa, a bolsa muito frágil, furou. E se eu tivesse um pouco mais atenta, eu podia ter escolhido a não raiva, né? Que aí vem as consequências. Eu acho que até é metafórico o que eu falei. Porque se eu tivesse, né, um outro posicionamento, mas também não foi tão grave assim, né? Tudo bem. Mas serve para chamar a atenção, que você falou, né? São os sentimentos aí. Vamos lá. Parou um pouco, todos já estavam assentados, uns orando, outros chorando, agarrado aos seus filhos, as mulheres com seus maridos. Ele continuou com mais confiança. Ainda bem que vocês ouviram a palavra de Deus. O Espírito Santo está atento a todas as nossas necessidades e nos acode pela vontade do nosso Pai Celestial. Galeno continuava a falar através do padre, de maneira a prender a atenção dos passageiros, que já não percebiam quase nada do que estava se passando com o avião, e cada vez mais perdia altitude. Estava à altura de nuvens escuras, enquanto relâmpagos estavam como bombas, e seus fios de luz cortavam os ares em busca da terra. Miramês deu um sinal para Abílio e Fernando, e logo atenderam o serviço a fazer. Nosso instrutor saiu do avião e eu acompanhei, meio tonto pelas descargas elétricas que atingiam a aeronave. Eu estava um tanto acostumado a me desfazer com facilidade de efeitos semelhantes. No entanto, confesso que não estava entendendo de onde vinha aquela perturbação não destonante. Vinha, então, um espetáculo maravilhoso. As ondas magnéticas vinham como chuva em direção ao avião. Miramês, colocado entre elas e o aparelho, aplicava a sua luminosidade de maneira grandiosa, que, como se fosse um alongamento dos seus braços, recolhia a chuva e a desviava para o espaço. A sua mente poderosa reuniu fluidos até então desconhecidos para mim, que se avolumaram em torno da cabeça,
da sua cabeça, projetou na aglomeração de entidades infernais. Ouvimos uma enorme explosão provocada pelo choque fluídico. Aqueles espíritos já ainda entregues à prática do mal foram dispersados e o avião imediatamente voltou a obedecer aos comandos dos seus operadores. Os motores acerenaram, o combustível começou a correr normalmente em suas veias metálicas, os indicadores se estabilizaram e reinou a paz. A aeromoça anunciou: bem, pessoal, estamos fora do perigo. Que lindo. Eu só vou fazer um comentário nessa parte, que esse trabalho, como muitas situações que acontecem na vida, a gente nem sabe todo o trabalho que em outros planos foi feito, né, aqui no caso Miramês junto com a equipe, e que ali parece que foi por acaso, mas claro que o Miramês levou todo o grupo, né, com informações do alto, para passar esse ensinamento e para que esse ensinamento viesse para a gente. Mas a gente percebe como o trabalho acontece em muitos planos, sabe? Então é agradecer sempre mesmo pelas bênçãos da vida, pelas bênçãos de situações de perigos que são retirados e que às vezes a gente nem tem consciência. Só rapidinho, para não atrasar. Aqui, nesse trecho que a gente leu, uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Miramês, embora seja uma equipe espiritual, os espíritos estão ali, estão em contato com o Miramês, estão falando com ele, estão vendo tudo, mas ele, a gente já percebeu que ele tem um destaque muito superior ao resto da equipe. É quase como se ele fosse o mentor daquela equipe. Então, isso... a gente tem que estar atento que os nossos mentores, eles têm uma capacidade de percepção muito, mas muito acima da nossa. E isso é só para lembrar da importância que a gente tem que dar à intuição quando ela chega, assim, aquela coisa que chega na nossa cabeça, assim, aquele... Você não está pensando, de repente, percebe uma coisa do nada. Pode ser um instante desse, naquela hora, se você souber ouvir essa intuição, você salvaria o avião, aproveitando o texto, né? E muitas vezes a gente tem aquele insight, mas não liga. Então vamos estar muito atentos à nossa intuição, porque os nossos mentores, eles estão sempre em contato constante com a gente. E a percepção, a visão deles é muito além da nossa. Isso. Rapidinho para complementar, Silvio, eu li uma vez algo que fez muito sentido para mim, que às vezes a gente se planeja todo, né, para fazer uma atividade ou sair num determinado horário de casa e tal, e acontece alguma coisa e você não consegue, e eu, pelo menos antigamente, eu ficava aborrecida com isso, né, atrapalhava a minha organização toda. E aí eu li que muitas vezes quando isso acontece, na verdade você está sendo desviado de uma situação ruim, você está sendo protegido. E depois disso, eu sempre tenho isso em mente, assim, aconteceu alguma coisa que não era esperado, agradece, porque alguém está olhando e sabe muito mais do meu caminho que eu, e alguém teve esse cuidado de me proteger nesse momento. E às vezes, Elisa, eu acho que não é nem só proteger, é a gente ser mais produtivo diante de uma situação nova que é colocada, né? Que talvez, se fosse do jeito que a gente imaginava antes, dentro de um planejamento, não fosse tão legal, sabe? É verdade. Eu, de vez em quando, vivencio isso. Eu ia dizer isso também. Às vezes nem sempre é relacionado a gente. Te atrasa porque você vai ter que encontrar com alguém no caminho, e se saísse no teu horário, você não ia encontrar. E é aquela pessoa que você tem que dar uma mão. É uma situação que você tem que perceber que se você saísse no seu horário, você não ia passar por ela e não poderia cumprir um papel importante que você teria ali. Então, isso é a atenção que eu falei, porque nem sempre está relacionado a gente. Como no caso deles, a equipe percebeu e foi no avião, não tinha nada a ver nem com o trabalho que eles iam realizar. Muito bom. Aprendi mais um pouco.
Como sempre que a gente se encontra. Muito bem, gente, vamos fechando as câmeras.